Bom, eu agora estou até mais vestido aqui, né, cara? Hoje, agora, de terno e gravata, tô parecendo até um professor. Vou fazer o seguinte contigo. Sabe quando você dá aquela matéria, mas você fala assim, deixa eu dar uma aprofundada para minha galera ficar poderosa nisso? Você viu? A gente começou a falar das causas excludentes da responsabilidade civil, ou seja, quando é que você afasta a responsabilidade civil de um fornecedor? Quando é que uma empresa não responde? Né? Porque às vezes as pessoas pensam que o Código de Defesa do Consumidor até se assemelha com aquela máxima do comércio que diz que o cliente tem sempre razão. Não, existem consumidores até mesmo de má fé. Eu só não posso ficar fomentando aqueles termos como indústria do dano moral. Porque quem fala da indústria do dano moral, não estou dizendo que não existe, não. Existe, sim, muito, mas não é uma indústria. Porque, veja, o que existe é uma indústria de danos. Se os consumidores fossem bem tratados, não existiria uma indústria. Entende? Existiria uma fabriqueta de bricolagem de fundo de quintal. Então, quando eu ouço, sobretudo quem defende as empresas que atuam mal, dizendo que, de repente, dar direito a esse consumidor estaria alimentando a indústria, isso é um tiro no pé. Isso era um tiro no pé, porque a pessoa está confirmando que existe uma indústria de danos. A indústria do vá procurar os seus direitos. Mas veja, o que eu estou ponderando para vocês aqui são causas que afastam a responsabilidade. Então, a culpa do consumidor, como é que eu vou responsabilizar o fornecedor? A culpa exclusiva de terceiro, foi um terceiro que causou o dano, não foi aquele fornecedor, ele vai estar respondendo? Quando não colocou o produto no mercado, o defeito não existe, caso fortuito, força maior, que são modalidades clássicas de afastamento da responsabilidade? Claro que não, mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais dentro do fortuito. Que o fortuito possui fortuito interno, possui fortuito externo, e eu falei brevemente sobre isso. Pense o seguinte, primeiro para você discernir entre caso fortuito e força maior, nunca mais você vai esquecer. Quando vier o caso concreto, você pergunta assim, os seres humanos já inventaram alguma coisa para acabar com isso? Se a resposta for sim, tem o que se fazer para acabar com esse negócio, isso é caso fortuito. E se a resposta for não, não tem o que ser feito, é força maior, são os fatos de Deus. Veja, furacão. Os seres humanos já inventaram alguma coisa para acabar com o furacão? Não. Covid-19, você lembra que maluquice que foi? Até depois foram surgindo paliativos. Da mesma forma que vem um furacão, aí você tem uma hora que você tem lá um lugar que você se abriga, a Covid, aí vem a vacina. Eu estou dizendo quando surge. Quando surgiu, tem alguma coisa para fazer? Não. Agora, uma greve, que de repente, greve dos caminhoneiros que interrompe o fornecimento de abastecimento de alimentos, de combustível por todo o país. Cara, nunca aconteceu greve? Não, já aconteceu greve. Então, peraí. Existe alguma coisa que pode se fazer para isso? Ah, existe. Dá para negociar com a categoria, dá para fazer um monte de coisa. Então, esse é caso fortuito. O motivo de força maior foge do poder de controle do ser humano, enquanto que o caso fortuito não. E olha que ambos afastam a responsabilidade civil. Imagina que eu sou uma loja de móveis, eu contei a história para você, eu estou indo entregar os móveis, só que aí acabou o abastecimento. Eu não tenho como colocar diesel no meu caminhão para poder te fazer essa entrega. Eu vou responder? Não. Então, caso fortuito e força maior afastam do dever de indenizar. Agora vamos mergulhar. Força maior afasta, ok? Mas vamos mergulhar no caso fortuito? Dentro do caso fortuito, você tem a subdivisão de caso fortuito interno e externo. E o engraçado é que o caso fortuito interno, embora fortuito, gera o dever de indenizar. É o caso fortuito externo que afasta do dever de indenizar. Anota aí. Caso fortuito interno é aquele acontecimento imprevisível, porém de consequência evitável, em razão do risco do negócio. E como a consequência ela pode ser evitada, pense, agora não é para ditar não, agora é só para raciocinar. Como a consequência pode ser evitada e o fornecedor nada faz, para mim, isso claramente produz o dever de indenizar. Então vamos lá. Pensa aqui comigo. Todo negócio tem um risco.
Todo negócio tem um perigo. Não tem jeito. É impossível você abrir uma empresa que não tenha perigos. Então, qual é o risco de você ter um escritório de advocacia? A perda de um prazo. Alguém pode perder um prazo? Pode. Isso é um perigo? É um perigo do cacete. Riscaço. Resolveu ser advogado, vai ter que conviver com esse risco. Ah, e a medicina? Ué, pode matar alguém. Ah, mas nunca matei. Beleza, mas pode. Eu tenho um caso que eu atuei em que uma clínica de estética, comprou um equipamento, né, para tirar manchas, para fazer assim no rosto da pessoa. Um equipamento caríssimo. E aí tá bom. E durante anos utilizando aquele equipamento, um belo dia, deu um problema no feixe de laser e a esteticista ali, a pessoa que cuida, ela estava utilizando como usava há anos, normalmente. Só que aquele feixe de laser estava mais intenso e queimou a pele da pessoa. A pessoa teve culpa em relação a isso? Não. Ela queria fazer aquilo, teve dolo? Não. Mas o dano surgiu? Sim. Por quê? Porque é risco, é perigo. Todo negócio tem um perigo. Aí você deve estar pensando assim, poxa, Renato, mas nesse caso, a empresa teria que responder? Sim, é por isso que surge a responsabilidade objetiva e que a pessoa responde independentemente de culpa. Agora, note, responderia. Agora, pensa aqui comigo. Então, esses são os perigos, sim. Tem um conceito interessante que diz que risco é aquilo que precede a catástrofe. Toda empresa pode produzir uma catástrofe dessa. E aí o fortuito interno trabalha com a seguinte pergunta: se todo negócio pode causar um dano, o que essa empresa está fazendo para minimizar esse tipo de dano que está dentro do negócio? Então pensa, será que eu tenho uma creche que as crianças podem cair? Será que para a creche eu não tenho que ter a beirinha do móvel arredondado? Eu não tenho que colocar, de repente, aquele protetorzinho de plástico? Se eu tenho... Eu administro uma casa noturna e essa noite, vou ter um baile funk. Será que a briga é algo tão inédito assim? Ou será que eu tenho que aumentar a minha segurança? Percebe? Cada negócio tem um risco específico. Em razão desse risco, exerce um poder de cuidado também. Então, o fortuito interno, ele produz o dever de indenizar porque é uma ausência de cuidado com algo que a gente não espera, mas que pode acontecer. Então, vou te dar vários exemplos. Antigamente, as pessoas enviavam para você o cartão de crédito, né? Imagina que você solicitou o Mastercard, não sei o que, você recebia pelo correio o cartão. Só que o cartão vinha desbloqueado. Então, o que começou a acontecer? Muita gente, às vezes, dos próprios correios, o pessoal da tua portaria do prédio, o carteiro, de repente, a empresa que estava fazendo o transporte para poder levar até os correios, para poder fazer aquela postagem, gente do próprio banco. O que eles começaram a fazer? O que eles começaram a fazer? Roubar aquele negócio, passava o cartão, aí a pessoa estava em casa, vinha lá o extrato. Ah, mas foi você que comprou. Não, não fui eu não. Até porque vinha o cartão e quando você tirava o cartão, atrás do cartão escrita a senha. Aí de tanto isso acontecer, o que os fornecedores passaram a fazer? Ah, então agora você tem que ligar para lá para habilitar uma senha, ou então entrar no aplicativo para habilitar uma senha. Mas aí você pensa comigo, você está vendo só como é que faz parte do negócio? E aí gerava o dever de indenizar. Assalto, saidinha de banco. Você foi assaltado, quando estava chegando em casa. Não gera o dever de indenizar. No começo não gerava nunca. Mas e o assalto ali nas dependências, ali antes de você passar da porta giratória e você está ali no caixa? Será que o cuidado, o dever de zelo com o consumidor é só de quando passar pela porta giratória? A resposta é não. Então requer um cuidado maior. E, Renato, então o assalto naquelas dependências gera. Logo, saindo da agência também gera. O estacionamento, às vezes,
do shopping, né? Ali tem o dever de indenizar. Ah, mas isso é um problema de segurança pública. Não é, não. Estacionamento privado. Até súmula disso. Você pegou o ticket, pagou. Contrato de guarda, roubaram o carro, como assim? Então você tem que analisar. O fortuito interno, embora fortuito, ele produz o dever de indenizar. O que afasta é o fortuito externo, que é o acontecimento imprevisível, de consequência completamente inevitável. Ah, legal. Vamos fazer ponderações. Eu vou começar a trabalhar muito em cima disso, porque é aí que está o mel, é aí que a gente tem que estar trabalhando, ok? Esse é o conteúdo, mas aí agora eu vou com digressões em cima disso, tá? Vamos lá. Então, Renato, você disse que tá. Só que você falou de estacionamento. Vamos tentar entender aqui a responsabilidade civil do estacionamento, que você está estudando comigo é para colocar em prática. Então, tu quer saber que caso aí de estacionamento? Que estacionamento tem um monte. Porque pode ter no teu escritório agora fritando esse ovo. Então, olha aqui. Depende do estacionamento. Porque você tem um estacionamento de rua. Estacionamento de rua. O que é o estacionamento de rua? Você parou teu carro na rua, atravessou, entrou numa farmácia e quando voltou foi roubado. A farmácia responde? Não, porque foge do controle. Então, o estacionamento de rua não responde. Entendi, Renato. E se a farmácia tiver uma cancela, um papelzinho, um bilhetinho? Aí responde. Agora, se eu parei lá na rua, não. Vamos para as variantes. O estacionamento de farmácia que não tem bilhetinho e o estacionamento de rua que tem bilhetinho. Como assim? Vaga certa. Linha azul, não sei o quê. Então você parou seu carro na rua, aí veio o guardador, opa, qual é o número aí? Tal, não sei o quê. E coloca lá, você paga lá 2, 3, 10 reais, sei lá quanto. Pagou lá e foi embora. Quando voltou, roubaram o carro. E ali, estabeleceu-se um contrato de guarda? Não. Eu sou super contra isso, mas você sabia, eu fiquei sabendo estudando, né? Mas você sabia que quando você paga aquela taxa do estacionamento, você não está fazendo um contrato de guarda? Aquilo é um imposto que você está pagando para parar ali. Então, o cara não está se responsabilizando por cuidar do seu carro. Você está pagando um imposto para poder parar. E Deus sabe o que pode acontecer. Então, vaga certa, gera o dever de indenização? Não, porque aquilo é um imposto. Ah, e se eu não paguei nada, não veio ninguém e tudo mais? Aí beleza. Ah, se foi um flanelinha, aí vai se entender com flanelinha. Agora não, eu passei por uma cancela, peguei um papelzinho, paguei. Ou então valet, né? Cheguei no restaurante, entreguei a chave, esse então acabou. Entreguei a chave e fiquei com um papelzinho. Roubaram o carro, bateram no carro, aí produz o dever de indenizar, o estacionamento. Ah, Renato, e vamos lá. E aqueles... Então, vamos lá, estacionamento de rua, não gera o dever de indenizar. E se for com um papelzinho do Via Azul, do Rio Fácil, não sei o quê? Também não, porque aquilo é um imposto. Aí se eu estiver dentro do estacionamento, peguei o papelzinho, valet e tudo mais, aí gera o dever de indenizar. Ah, Renato, e aquela farmácia ou aquela padaria que tem um estacionamento, mas não tem papelzinho, não tem nada? Gente, isso não está sumulado, mas em alguns informativos do STJ, pelo menos o último informativo que trabalhou com isso, disse que nesse sistema de parqueamento, em que não tem um contrato de guarda travado, não gera o dever de indenizar também. Tá? Renato, é assim que funciona a responsabilidade civil dos estacionamentos? Sim. Tá. E vamos lá, já que você está falando de fortuito interno, fortuito externo, vamos entrar em golpes virtuais. A jurisprudência, em sua maior parte, vamos lá, crimes que estão acontecendo aí agora. Golpe do Pix. Qual o golpe do Pix? Ah, não. Sequestro relâmpago com golpe do Pix. Para mim, esse é o pior e que é o que está mais acontecendo agora. Você está andando com o seu carro, está andando pela rua, alguém te rende, te leva para o canto e fala assim, aí, irmão, quanto tem aí? Ah, tem 100 reais, passa. Agora faz o seguinte, pega o número do cartão, entra nesse aqui e compra isso aqui. Ah, agora pede um empréstimo aí.
Aí tá, e vai, e assim vai. E o pior é que eu adotei uma medida que foi tirar todos os aplicativos de banco do meu telefone, né? E mantive de um banco desses digital, só para ter um dinheiro, como se fosse uma carteira mesmo virtual, né? E aí tem até gente que me alerta dizendo, Renato, tu vai morrer justamente por causa disso. Mas o último cara que eu atendi agora, com um caso como esse, ele falou assim, pô, Renato, é pior. Porque eles falam assim, ó, deixa eu te falar, se tu tiver dinheiro, a gente vai levar. Agora, se não tiver, tu vai arrumar. Que tu vai ligar pra mãe, vai ligar pra irmão, vai ligar pra pai, senão a gente vai te matar. Olha que merda. Olha que problema. Legal. E aí, você faz um Pix lá de 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, quanto tiver. Ok? E aí? Bom, a nossa jurisprudência, em sua maioria, considera que isso é um caso fortuito externo, porque é o assalto dos tempos modernos. PT, saudações. Agora vem comigo. Eu digo que mais ou menos, e alguns juízes já se sensibilizaram, e a gente já tem várias decisões nesse sentido. Primeiro, é golpe do Pix? É o assalto virtual? Foge? Foge. Depende. Por quê? Porque se fugir do perfil do consumidor, já pode ser questionado. Como assim? Imagina que você tem a tua conta e normalmente você faz o Pix de 30 reais, 10 reais, 5 reais, pagou o estacionamento, fez isso. Vai fazendo isso. Às vezes um de 200 reais, um de 500 reais. Tá. Um belo dia você faz um de 40 mil reais. Ou você fez 2 mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil. Porra, aí se isso aconteceu, fugiu do teu perfil. Você já viu o que acontece no final do ano, quando você começa a gastar um pouquinho mais, né? Gastou um pouquinho mais de dinheiro, passou o cartão no shopping, depois passou de novo. Na terceira vez, bloqueia o cartão. E a pessoa ainda fala assim, entra em contato com a operadora para poder autorizar. Eu tenho um aplicativo, inclusive, de um cartão digital, e nele pede para você entrar na conta para poder autorizar. Agora perceba, foge do padrão, não é o normal. E o banco deixa? Eu tenho o caso de um vendedor de veículos, de uma loja de carros aqui do Rio de Janeiro, que eles conseguiram levar 80 mil reais do cara. Ele tinha, na conta que ele tinha vendido um carro, não sei o que, ele tinha 40 mil na conta, tiraram. Aí fizeram um empréstimo de 25 mil, pau, e depois passaram 15 mil no cartão. Porra, o cara nunca tinha gastado no mês mais de 5 mil. De repente ele gasta 80 e ninguém liga para ele, ninguém faz um contato, ninguém bloqueia. E no meu modo de ver, até a própria ligação não adianta, é bloquear bloqueando mesmo. Você vai fazer um saque um pouco maior, você comunica que no dia tal você vai fazer um saque, que vai acontecer. Você fazendo, beleza. Você tem instrumentos tecnológicos para isso. E por que eu digo que não é para entrar em contato? Porque tu tá com um revólver na cabeça, porra. Aí o banco vai resolver o teu problema dizendo para você ligar. Não, é não autorizar mesmo. Para autorizar, eu vou fazer uma transferência tal, você programa. Você já viu quando você tem um cartão de crédito, você vai fazer uma viagem para o exterior, para algum lugar que você avisa, vou ficar do dia tal ao dia tal. Será que não pode fazer isso? E aí a gente já tem várias sentenças condenando. Está aí um bom mercado você se especializar em golpes virtuais. Seguramente você conhece alguém que já tomou um golpe virtual. Todo mundo conhece alguém aqui que tomou um golpe virtual. Esse mercado está em ebulição. É um mercado que a jurisprudência, como estava muito contrária, o pessoal fugiu. Mas agora, se tu está assistindo essa aula, começa a pensar, fala, cara, isso é um caso fortuito interno. Até para dar um plus, também tem uma outra coisa que você pode alegar. Às vezes, você é obrigado pelo banco a fazer um seguro. Às vezes, o próprio cartão de crédito começa a te cobrar 3 e pouco por mês. Seguro, roubo e furto. Aí você vai, é roubado, é furtado, passa o cartão, você entra em contato. Aí eles falam, não, mas nesse caso foi o ladrão. Ué, porra, tu faz o seguro de roubo e furto pra quê? Aí você já pode trazer. Então, quando você atender um cliente de golpe virtual, primeira pergunta que você faz, você tinha seguro? Que aí tu vai em cima, sabe, da questão do seguro. E aí não tem discussão, porque aí é falha mesmo no momento da tua indenização. Ah, não tenho seguro. Fugiu do perfil.
É o segundo argumento. Ah, legal, Renato. Então, por quê? Porque pode virar o fortuito interno. Eu até digo o seguinte, a nossa jurisprudência em outras situações, bota assim, analogia, a nossa jurisprudência em outras situações já consagrou que o fortuito externo, quando reiterado, se transforma em interno. Assim, assalto no ônibus, fortuito externo, não gera o dever de indenizar, isso é um problema de segurança pública. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um lugar que é conhecido como faixa de Gaza. O que mais acontece é assalto. Porra, aí tu vai dizer pra mim que você é um transportador e que acha que é absolutamente imprevisível que aquilo aconteça ali? Aí pode gerar o dever de indenizar. Sabe? Quando acontecer muito aquilo. Então veja, eu acredito que a questão do Pix é uma questão de tempo para se solidificar como produção de responsabilidade, porque está acontecendo direto, tanto que os bancos estão se movimentando. Ó, agora você tem um limite diário, você indica o seu limite diário, Pix noturno não pode fazer. Porra, então olha como é que existem meios. Olha como é que a tecnologia está. Se existem meios para você coibir, por que você não fez isso? Bom, legal? Então, é a análise do fortuito interno, do fortuito externo e assim vai. Vamos passar agora para uma outra coisa, já que está nesse tema, teoria do risco do desenvolvimento, né? O desenvolvimento de novas tecnologias. Então, escrevo que também pode ser uma forma de afastar a responsabilidade. O bloco passado e essa aula de agora, ela é muito voltada para esse campo da responsabilidade civil, para quem advoga para os fornecedores, porque aí fica sabendo já o que o consumidor vai falar, e quem advoga para o consumidor já fica sabendo do contra-argumento do fornecedor, por onde que você pode ir, tá? Por onde que você tem que trabalhar. Aula prática, porra, vamos colocar em prática isso. Então, legal. Renato, segue comigo aqui. Fortuito interno, fortuito externo, e agora o tema, risco do desenvolvimento. O que é o risco do desenvolvimento? Trata-se da possibilidade da responsabilização de um fornecedor pelo desenvolvimento de uma nova tecnologia. Bom, aqui no Brasil, a lei costuma afastar a responsabilidade pelo risco do desenvolvimento no artigo 12, parágrafo 2º, dizendo que o fornecedor não responde, porque isso aí é justificativa. Poderia provocar um travamento no avanço das novas tecnologias. Essa é a justificativa. A produção de um obstáculo, de um travamento no desenvolvimento de novas tecnologias. Renato, mastiga isso para mim. Imagina, os carros antigamente não tinham airbag. Aí surgiu alguém que falou assim, porra, airbag, vamos botar? Vamos. E diminuiu o número de danos, né? Porque os acidentes continuaram acontecendo, mas os danos diminuíram porque você deixou de bater com o teu rosto ou ser arremessado até mesmo do veículo. Ah, sim, Renato, diminuiu. Será que eu posso responsabilizar o fornecedor dizendo, pô, por que tu já não criou o carro lá atrás com airbag? Não, aquilo foi uma nova tecnologia que surgiu que melhorou a vida aqui atrás. Renato, então não se responde pelo risco do desenvolvimento. Então essa seria uma causa excludente da responsabilidade civil? Sim. Ponto, parágrafo. Então é isso, o risco do desenvolvimento é isso. É a inviabilidade de responsabilização pelo surgimento de uma nova tecnologia. O caso mais emblemático foi de uma serra elétrica, né? A serra elétrica, ela é perigosa por sua própria essência. Então tem gente que quando puxa aquela cordinha, ela liga e aí a pessoa se cortava. Aí os caras falam, pô, será que a gente não pode botar um freio aí não? Para quando ligar a serra não girar. E aí quando apertar o botão, aí ela gira. Aí a pessoa está preparada? Pode. Aí começaram a entrar com a ação dizendo, porra, essa serra foi mal feita, porque já era para ter feito com um freio. E aí o tribunal falou, não gera o dever de indenizar. Então é isso, uma causa excludente da responsabilidade civil. Agora veja como o caso do Pix, que eu estava trabalhando contigo, ele caminha justamente nesse meio aí, né? Então vai ter muita gente que vai falar, não, isso é o risco do desenvolvimento, não vai gerar o dever de indenizar, já você vai sustentar. Não, é o caso fortuito interno, gera o dever de indenizar. É por isso que gera tanta dúvida. Então quando você atender uma pessoa, você explica, porque a pessoa geralmente vai falar, pô, tá indignada, porque perdeu não sei quantos mil.
Aí você fala, cara, a jurisprudência é assim. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Você até pode dizer, a maior parte diz que não. Ah, doutor, então, se o senhor estivesse no meu lugar, o senhor me contrataria? Eu geralmente respondo assim, eu sou a única possibilidade da tua vida. Se você não fizer nada, você perdeu. Se você me contratar, você pode ganhar. Tem uma chance pequena, mas pode ganhar. Mas isso quem escolhe é você. Então, esse tipo de demanda é uma demanda que o ideal é que você exponha os riscos de forma muito clara. Até mesmo desestimule o teu cliente. Desestimule no que diz respeito assim, cara, a jurisprudência está pior para o nosso lado. Mas estimule a contratação, porque tem outra jurisprudência que diz. Mas coloque para ele fazer a decisão depois de você deixar muito claro como é que está isso. Porque senão você vai arrumar um inimigo lá na frente. Legal? É ética, né, cara? Ética profissional é o que manda. Então tá bom. E eu acredito veementemente que a jurisprudência ela vai se adaptando de acordo com o que o tempo vai passando. Tá bom? Último golpe virtual que eu não falei, mas que você também pode fazer uma coisa. É o telefonema. Você recebe um telefonema dizendo, olha, você é correntista do banco tal, você tem o cartão tal, e a gente identificou aqui que seu cartão foi clonado. Então, por favor, não utilize mais o mesmo. Corte ele agora em 4 pedacinhos, coloque ele num envelope e nós vamos mandar um motoboy aí na sua casa para poder pegar esse cartão e inutilizá-lo. Ah, tá bom. Aí você vai e entrega o cartão para a pessoa e daqui a pouco começa a chegar as compras. O que o tribunal falava? Não gera o dever de indenizar também. Isso é um assalto dos tempos modernos. Aí surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados. E a pergunta nesse tipo de caso é, como é que o ladrão conseguiu os dados desse consumidor? É isso que você tem que fazer. Porque aí vai ferir a Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que o ladrão tinha o telefone, como é que o ladrão tinha o e-mail, como é que o ladrão tinha o número da conta. Então vai responder, não é pela ineficiência na prestação de serviço no que diz respeito ao direito do consumidor. Não, é porque tem um dever de cuidado, de zelo com os dados do consumidor que não foi observado. E a falha está por aí. E aí você usa a Lei Geral de Proteção de Dados com o Código de Defesa do Consumidor e resolve esse tipo de golpe. Então, se você se especializa em golpes virtuais, eu trabalho muito com isso, estou sempre gravando vídeo, jogando conteúdo em cima disso, porque todo dia surge um golpe diferente, porra. Eu vi um outro que tava, não sei se tu viu, velho. O cara pegou uma maquininha de cartão, aquelas maquininha, né? Pequenininha assim. Aí pegou e envelopou. O que ele envelopou? Ele colocou um adesivo ao redor que era da mesma cor do banco. E sabe no lugar onde você vai entrar no banco que você tem que puxar ali e que tem o lugar, às vezes, de passar o cartão para você entrar no banco? Ele colocou envelopado no mesmo layout do banco, você olhava aquilo e colou na maçaneta. Só que ali botou assim um sinalzinho de wireless, como se você tivesse que pegar o cartão, aproximar dali para a porta abrir. Só que a porta abria direto, ela não tinha travamento. Então os caras passaram de noite, chegaram ali e fizeram, colaram. No dia seguinte, o que o povo fazia? Pegava o cartão, aproximava e metia a mão. Só que aquela maquininha ia fazendo pix de R$20 para uma conta fantasma. Meu irmão, tu imagina, o negócio ficou assim uns 2 dias no banco. Todo mundo que entra no banco aproximando aquele negócio ali. Diz para mim, dentro do banco, na maçaneta do banco, isso é fortuito externo? Aí você fala, não, velho, é fortuito interno e produz o dever de indenizar. Legal? Então tá bom. Esse é o tratamento das causas excludentes da responsabilidade civil no CDC. Eu vou começar a trabalhar agora com situações pontuais que são um pouco diferentes e que acabam afastando a responsabilidade também pelo CDC, como o caso da responsabilidade civil do comerciante, como o caso da responsabilidade civil dos profissionais liberais, que é de ordem subjetiva e não objetiva. E aí a gente vai mergulhar um pouquinho em cima disso, tá bom? Então, vamos lá. Causas excludentes da responsabilidade civil. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, quando o fornecedor comprovar que o defeito não existe, quando comprovar que não colocou o produto no mercado, caso fortuito externo, motivo de força maior, e você ainda pode falar da teoria do risco do desenvolvimento.
Tá beleza? Já já eu volto com muito mais.